Graças e paz, meus irmãos. Queridos irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Armagedon. É um tema bastante polêmico, bastante dificuldade de interpretação muitas vezes. É um assunto que traz muita dificuldade na mente de muitos irmãos, dependendo até da linha de você estuda na linha de interpretação, você vê na literalidade uma batalha acontecendo, uma guerra muito grande, culminando com um momento de grande tensão contra o povo de Deus. Mas nós temos que observar que realmente haverá uma batalha, haverá algo, mas não é bem assim que como muitos falam, porque se você observar Apocalipse, a escatologia bíblica e os livros de Apocalipse, Daniel, por exemplo, em aspectos literais, você tem dificuldades tamanhas, né, de interpretação e de entendimento. Sempre tem que observar as figuras, as linguagens que são apresentadas, os apontamentos, e também observar, eu gosto, é a maneira que eu adaptei melhor para compreender, são as 7 seções paralelas que estão no livro. O livro está fechando, daqui a pouco está aberto, daqui a pouco está fechando o assunto, daqui a pouco está aberto. Por quê? Porque são 7 vezes a mesma história contada de maneira progressiva, vai crescendo, e é paralela, uma do lado da outra, como se fossem 7 telas. A mesma história. Então, para essa nossa ministração, eu vou usar aqui para começar, vou ler vários textos, mas está em Apocalipse 16, de 12 a 17. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, havia sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar, para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda as suas roupas para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. Então, nós temos aqui a sexta taça e o começo aqui da sétima taça. O que acontece? A palavra Armagedon quer dizer monte de Megido, monte de Megedon. E não tem na Bíblia esse local. Tem a planície de Megido, ou de Vale de Josafá, o Armagedon, onde houve algumas batalhas, né? E, especialmente ali em Juízes 4 e 5, quando Débora e Baraque vão ali contra Císera, né, aquele comandante terrível ali, contra aquele momento de grande aflição que eles sofriam, né? Eu vou ler aqui, Juízes capítulo 4, vamos lá, Juízes capítulo 4, em versículo, vou ler aqui alguns poucos versículos aqui, né? Deixa eu ler aqui uns poucos versículos. Vou ler aqui o versículo, só para ganhar tempo aqui, gente, versículo 9 do capítulo, versículo 9 do capítulo 4. E disse ela, quem? Débora, dizendo para Baraque: certamente irei contigo, porque, porém não será a tua honra a jornada que compreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes, e foram para batalhar. É o período do juízo, era um período quando o povo de Deus se dobrava à idolatria, ao paganismo, à imundícia do pecado, e um opressor era levantado, e eles então sofriam, eram mortos, eram escravizados, eram vituperados, e Deus, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, como levantou Débora e Baraque, como levantou na sequência aqui Gideão, levantou Sansão, né, e entre outros. E quando você olha para essa palavra aqui, para esse texto, você vê então aqui que nessa batalha ele estava com um exército menor, que o oponente tinha um exército maior, ele tinha um exército mais oponente, o seu oponente era violentamente mais forte, né? Então, Jabim, rei da Canaã, saiu com 900 carros, era uma coisa assim absurda, eles não tinham condições. Mas o texto diz aqui, e o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque, e Císera desceu do seu carro a pé e fugiu. Verso 15 do capítulo 4. No capítulo 4 ainda, no versículo 23 diz: assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E quando você vai lendo aqui os textos, você vai ver que é Deus que opera essa salvação aqui, né? Você vai observar o capítulo 5, no cântico de Débora, dizendo assim: cântico de Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, vós, das ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel.
O Senhor saindo tudo de Seir, caminhando tudo desde o campo de Edom, até restremeceu, até os céus gotejaram, e até as nuvens gotejaram água. Os montes derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. E aí, vai seguindo aqui, Deus providenciou a vitória. Foi Deus que agiu ali. Assim bem como lá em Isaías 37, versículo 36, quando a Síria cercando a Israel para destruir, para a matança, para a grande assolação, Deus enviou um anjo, e esse anjo, numa noite, destruiu, matou 185 mil soldados do exército do rei, do arrogante rei Senaqueribe da Síria. Então Deus agiu ali. Um só anjo foi lá e acabou com o exército dele e dissipou-se então ali o Império Assírio. Foi uma coisa assim tremenda. O que acontece? Nós temos que observar que tanto aqui que eu li, né, em Apocalipse 16, em Apocalipse 19, em Apocalipse 20, verso 8, que fala sobre a batalha de Armagedon, nós temos que entender que é mais um emblema, é uma situação emblemática, não é um local como lá, porque não tem esse monte, né? Tem essa planície que eu te falei. É muito mais um emblema do que um local. Olha, tem um texto aqui em Apocalipse também, 11, versículo 8. Eu gosto de comparar isso aqui para falar isso que eu estou dizendo aqui, que não é um local, mas assim, é uma questão mais que é global, é mundial. A perseguição contra a igreja é uma perseguição, vai ser uma perseguição ferrenha e total. Observe aqui Apocalipse 11 e o versículo 8. Olha só o que diz. Falando das duas testemunhas e tal, aqui tem no meu canal quem são as duas testemunhas também, você procura depois aí na playlist Escatologia, está aqui, ó, 11, 7 e 8. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Ora, ele não foi crucificado nem em Sodoma e nem no Egito, ele foi crucificado em Jerusalém. Né? O que quer dizer aqui? É uma questão espiritual. Sodoma ele tem a ver com a depravação e rebeldia contra o Senhor. E o Egito, perseguição, escravidão do povo de Deus, perseguição e destruição do povo de Deus. Tem a ver com isso. Né? O João aqui aponta essas duas situações, onde houve ali a morte do Senhor, o martírio dele próprio João, que foi na de Pátria, mas pelo Império Romano. Então ele está ligando aqui a situação de depravação, de perseguição. Né? Não está dizendo que Jesus não morreu nem em Sodoma e nem no Egito, foi em Jerusalém. Mas aqui espiritualmente quer dizer isso. Então, espiritualmente falando, esse Armagedon vai ser algo global e vamos tentar explicar isso aqui nessa nossa ministração. Nós precisamos entender as conexões aqui entre selos, taças e trombetas. Né? O sexto selo é a consumação. A sétima taça e a sétima trombeta também. Nós temos que entender isso. A ira do dragão e seus agentes é contra a igreja. Essa ira é contra a igreja, contra o povo de Deus. Então, a batalha, a perseguição é contra o povo de Deus. Se você olhar na quinta taça, Apocalipse 16, verso 10, vamos lá rapidinho, Apocalipse capítulo 16, versículo 10, diz assim: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. O que quer dizer aqui? Um império, um reinado, né, desse terrível momento que vai acontecer na história futuramente, do anticristo, com esse império tenebroso das trevas, uma das taças vai ser derramada sobre o trono da besta, né? Onde Satanás dá poder à besta. Você acha isso em Apocalipse 13. Dá poder e autoridade, e as pessoas gritam e clamam: quem batalhará contra a besta? Quem pode se opor à besta, né? Então, uma das taças derramada sobre o trono da besta, ou seja, uma ira derramada sobre o trono da besta, esse império tenebroso, que não tem como dar certo mesmo, até porque não há oponentes para o nosso Deus. Nós temos que entender bem isso. Não há quem possa se opor ao nosso Deus. Ele não tem alguém que possa se equiparar a ele para combater, para batalhar contra ele, certo? Vai batalhar contra a igreja, vai tentar destruir. Vamos ler daqui a pouquinho aqui contra o Cordeiro também, e o Cordeiro vencerá. Observe bem. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a língua de dor. E por causa das dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Né? Os homens vão blasfemar, vão morder a língua de dor, e com tanta coisa que acontece, você tem que entender que isso aqui, meu querido, da primeira e segunda vinda de Cristo, selos, trombetas e taças estão conectados, estão juntos, rodam juntos, circulam juntos nessa
história da humanidade, da primeira e segunda vinda de Cristo, culminando com um momento terrível, que é o pouco tempo que lhe resta, certo? É o fim do fim, né? Nós vamos falar já já. Então, e você observa o versículo da sexta taça aqui, que no momento o rio Eufrates, versículo 12 aqui, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e aqui as pessoas já pegam lá o rio Eufrates que tem aquela região do Oriente Médio ali, de maneira que agora vai ficar fácil para acesso dos soldados, dos exércitos inimigos entrarem, né? O que acontece aqui? Na verdade, simboliza a remoção da restrição de Deus sobre a capacidade de Satanás e de reunir uma conspiração global contra a igreja, né? Quer ver? Vamos lá para Apocalipse 20? Apocalipse 20, do verso 7 até o verso 10. É isso mesmo. E acabando-se os 1000 anos, tem no meu canal sobre os 1000 anos, o que são esses 1000 anos, né? Eu já falei no último vídeo meu, eu sou amilenista, né? Eu creio que o milênio está correndo aí. Também não é literal, é espiritual, é simbólico. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O que está acontecendo aqui? O poder de Satanás está limitado porque está amarrado. Ele continua agindo, continua operando, porém, ele não pode impedir que as nações recebam o evangelho. A nação que tinha a palavra era Israel, os judeus, os hebreus. Agora, depois que Cristo vem, então ele é amarrado. Quando ele veio, ele amarrou. O valente chegou e amarrou, o mais valente chegou e amarrou o valente. E agora ele não pode mais enganar as nações. As nações agora recebem o evangelho. As nações hoje recebem a palavra. O evangelho está esparramado. Ainda que escondido com perseguição, como em países como a Coreia, a China, entre outros, o evangelho chega. Eles destroem os templos, destroem até uma igreja física, templo, né, parede, tijolos, mas a igreja está ali, em algum lugar escondido, os irmãos orando está ali, como sempre foi e sempre vai ser. E então, você tem essa passagem aqui, essa questão do rio secar, é que o limite, as limitações de Satanás vão ser concedidas para que ele invista contra a igreja, né? Não há nada que fora do controle de Deus, nem de surpresa. Vai investir de uma forma tenebrosa e terrível contra a igreja, como vem investindo, a igreja tem sido assolada de maneira terrível, né? A igreja tem sido assolada com perseguição e tem sido assolada com heresias, enganos e doutrina de demônios. Você acha igreja para todo quanto é tipo de pessoas, o que você quiser hoje tem, né? O que você quiser tem hoje, mas não é a igreja, a prostituta, a Babilônia, mas a igreja é pura e essa vai ser perseguida. Essa tem sido realmente perseguida. Então, a sexta taça, você observa que ele produz o Armagedon, né? Observa bem. Pega o versículo 12 de Apocalipse 6. Vamos lá, Apocalipse 6. Vamos rodar aqui um pouquinho Apocalipse para nós entendermos isso. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Havendo aberto o sexto selo, e eis que houve um grande tremor de terra e o sol escureceu. Opa, isso não. E, perdão, queridos, é sexta taça, estou falando selo aqui, ó. Né? Quando a taça é aberta, é derramada, né? Nós temos ali, Apocalipse 16, nós temos esse grande momento de abril aqui, ó. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, inaugura, começou o Armagedon, certo? Só que nós temos que entender que houve pequenos Armagedons em torno dessa história e haverá um culminando com a presença do anticristo, do falso profeta, dos agentes de Satanás agindo com mais peso, né? Segundo a Tessalonicenses diz que, capítulo 2 em diante, 1 em diante, né? Mas no versículo 3 fala que não virá o Senhor enquanto não houver a apostasia e se manifestar o filho da perdição, né? Que no caso é o anticristo. Então a sexta taça, perdão, ela derrama, abre esse momento de Armagedon, ele inicia o Armagedon. E se você observar o versículo 13 aqui, e da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Cada um solta um espírito imundo ali, semelhante a rãs, que vão congregar os reinos, os povos da terra contra a igreja. É um momento de grande aflição, é o tempo final mesmo, o final do final, meu irmão, onde
de uma forma tenebrosa, esses agentes do Satanás vão lutar de forma tão ferrenha com a igreja, uma perseguição tão grande contra a igreja, que vão realmente pesar mesmo ali, vão oprimir de uma maneira tenebrosa contra o povo de Deus. Satanás e seus agentes ali com espíritos imundos, espíritos enganadores, com ódio, não vemos isso hoje já acontecendo, e vai acontecer mais, vai aumentar mais isso, dessa maneira tão terrível e tão tenebrosa, né? São espíritos imundos para congregar para a batalha. Observe o versículo 14 aí, ó, de Apocalipse 16, né? Daquele grande dia, vão congregar para a batalha daquele grande dia. Vão fazer milagres, vão fazer sinais, vão ao encontro dos reis da terra. Haverá uma concessão entre os reis da terra e dos impérios contra a igreja, né? Você vê aí muitas questões políticas, né? O próprio o Islã, o próprio o comunismo, o socialismo, tudo isso aí são, né, as ideologias de gênero, tudo isso aí bate contra a palavra, contra a igreja, contra o povo de Deus, né? O povo de Deus tem que estar atento e temos que ser radicalmente bíblicos. E se você for radicalmente bíblico, você vai agradar a Deus, mas o mundo vai lhe perseguir e isso vai acontecer, entendeu? Então, essa batalha, querido, é uma batalha que, se você observar, é uma batalha que não vai acontecer nos moldes como é ensinado por aí. Tanque para cá, guerra, míssil, aviões, jato, caças, submarino, navios de guerra, porta-aviões, essas coisas, tudo, não vai acontecer uma batalha nesse nível. Pode acontecer dos exércitos se reunirem dessa maneira, mas se você vai observar, a única arma, eu vou falar já já, a única arma que aparece, que a Bíblia cita, é a espada que sai da boca do cordeiro. Olha só o que diz em Apocalipse 14, verso 13 e 14. Apocalipse não, Êxodo. Êxodo 14, 13 e 14. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios de o que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. A exemplo de Baraque e Débora, a exemplo de Senaqueribe, a exemplo de Moisés aqui, que o Egito vinha atrás com fúria, com ódio, Deus pelejou e Deus deu a vitória. Observe, Apocalipse 13, e verso 4 e depois o verso 7. Vamos ler rapidamente Apocalipse capítulo 13, verso 4 e verso 7. Olha só o que diz. Apocalipse 13. Adoraram o dragão que deu o poder, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Por esses versículos aqui, as pessoas imaginam que vai ser uma guerra. Como tem ocorrido, já mataram muito crente, já teve muitos momentos assim de Armagedon ao longo da história. E vai ser um momento terrível mesmo. A besta vai ter poder do dragão, que vai ser solto por um pouco de tempo, e vai agir com fúria devastadora. Não vai ser um negócio fácil, não. E vai fazer guerra aos santos, ou seja, a igreja vai morrer por causa do testemunho que vão dar, né? E ao momento que a igreja morre, é morto alguém que por Cristo morre, e também vence, né? Vence. Olha só o que diz aqui em Apocalipse 12, versículo de número 11. E eles o venceram, 12 e 11 de Apocalipse. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Vai à morte, mas não nega Cristo. E vence pelo sangue do Cordeiro, vence pela palavra de Deus, por causa da perseguição que vai ocorrer ao momento que o anticristo, com suas forças, com batalhas assim que vão acontecendo ao longo da história, e que vai acontecer mais ferrenhamente no final, no fim do fim, como eu sempre falo, vai ser algo tenebroso, mas mesmo assim não amaram a sua vida até a morte, preferiram morrer do que negar a palavra, do que negar a Cristo. Agora, observe isso aqui, que é muito interessante. Apocalipse 17 e o verso 14 diz assim, né? Aqui já está na sexta sessão, né? Diz assim: eles têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta, né? Eu vou ler um pouquinho antes aqui, ó. A besta que era, já não é, verso 11. Também é o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino. 10 é o número de totalidade, número fechado. E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento. Os reis, esse global sistema ímpio, e o seu poder e autoridade entregaram a besta. Estes, a besta, com esse sistema todo, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá.
porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com eles, chamados eleitos e fiéis. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e é o Rei dos reis. Queridos, observe bem na questão do sexto selo. O sexto selo, que está ligado com o sétima trombeta e sétima taça, você vai observar o seguinte: sexto selo agora. Agora é o sexto selo mesmo. 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol escureceu-se, ficou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui está, então, o sexto selo. Isaías 2:19 também fala dessa situação. Agora vamos conectar aqui, ó. Nós lemos aqui, depois você lê com calma de novo em casa, esse mesmo texto. O que está acontecendo aqui? É o mesmo que cita em Mateus 24. Vamos lá para Mateus 24. Mateus, que é o sermão escatológico de Jesus. Mateus 24, versículo 21 diz assim: porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Fecha ali, ó. Momento crucial, fechando a igreja perseguida, a igreja cercada, a igreja maltratada, a igreja sendo realmente destruída, pilhada mesmo pelas forças das trevas, pelos agentes satanás, pelos reis da terra, pelo mundo, pelo sistema global, por todo esse aparato de maldade fechando contra a igreja. Observe isso. Quando isso acontece, que os seus filhos vão ser oprimidos, que as nossas esposas vão ser oprimidas, que nós seremos oprimidos, a igreja cercada de tanto mentira, engano, perversidade, podridão e imundícia, aqueles espíritos imundos se alastrando ali, trazendo tanta desgraça e desgosto, fechando nesse peso assim, será um tempo de angústia como nunca antes houve, mas por causa dos eleitos. Verso 22. Aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias, serão dias abreviados, não que o dia não vai ser menos de 24 horas, será um tempo encurtado por causa da grande aflição que vai acontecer. Agora observe 24 e 29 de Mateus mesmo, até o 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Magedon está aqui, querido, fechando ali na perseguição ali contra a igreja, assolando a igreja, o anticristo pesando a igreja na grande tribulação. Essa é a grande verdade do Magedon. E pesando ali, no momento que a igreja está ali sofrendo, não vai aguentar mais, o que acontece? Não estou aguentando, não suportando, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, depois da aflição daquele dia, depois da grande tribulação, depois desse Armagedon, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com poder e grande glória, e vai juntar os seus escolhidos, os quatro cantos da terra, vai enviar os seus anjos. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, olha bem, verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Né? Você está olhando aqui um texto que eu falei há poucos dias, que alguém estava preocupado, que já tinha vindo Jesus, etc e tal, tinha uma carta dele, uma profecia, uma palavra, alguma coisa, e Paulo fala, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Né? Versículo 3. O qual se opõe, verso 4, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu falei no vídeo o que é o templo de Deus. Não vos lembreis que essas coisas eu vos dizia quando estava convosco? Agora vós sabeis o que detém. Verso 7, porque o mistério da injustiça já opera. Aí verso 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Já vem. Vamos lá para Apocalipse 19 agora. Apocalipse 19. Vamos lá para Apocalipse 19.
Antes, vamos ler de novo aqui 17, 14. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então é Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que vence com eles o anticristo, o falso profeta, o dragão, o sistema ímpio. E quando chega no capítulo 19, está escrito: E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada. O Evangelho, a palavra de Deus que corta dois gumes, querido. E saía da sua boca uma aguda espada para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Momento crucial de aperto, de a igreja estivesse sufocada, não digo por tanques, guerra, míssil, mas numa pressão tão terrível, psicologicamente, filosoficamente, ideologicamente, massacrada, crente desistindo, crente parando, crente apostatando, a igreja sofrendo apostasia, o servo do Senhor Santos buscando a Deus, e a igreja tendo que correr, tem que fugir, é uma perseguição tão devastadora, que nós chamamos de a grande tribulação, que nós abrimos ali com a sétima trombeta, que o sexto selo culmina com tudo isso, com tremor, com o céu se enrolando, com estrelas caindo, com Mateus 24, que nós lemos agora há pouco, com a própria palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses 2:8, que o Senhor vem ali e destrói o anticristo. Qual a arma que vai ter ali? A palavra de Deus. Essa é a arma que vai estar sendo deflagrada, já é deflagrada, e naquele dia nós vamos ter ali essa consumação. Observe, sétima trombeta. Eu vou começar pela sétima trombeta. Apocalipse 11, de 15 a 19. Apocalipse 11, de 15 a 19. Aqui está. A sétima trombeta. E o sétimo anjo, Apocalipse 11, de 15 a 19. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, e o tempo teus servos, e aos seus santos, e os que temem o teu nome, pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o céu, o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu tempo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos, e grande saraiva. Fechou aqui. Veio vingar, dar galardão aos seus santos, cumprir a sua justiça, sua ira contra o mundo ímpio, destino final para uns e para outros. Para uns, a presença do Senhor eternamente, e para outros, condenação eterna, consumação. Agora, sexto selo, Apocalipse 6. Vamos lá de novo. Já estamos fechando aqui já. Apocalipse 6 e verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caigam sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Consumação. Fechou aqui. Sétima taça, vamos lá agora. Apocalipse 16. Eu li agora há pouco, vou ler de novo. Apocalipse 16 e o versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Está vendo que 7 sessões paralelas progressivas? Fechou ali, fechou acolá, e agora fechou de novo aqui? É a mesma história contada 7 vezes.
E houve trovões, e houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, aproximadamente do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Talento tem 35 quilos, alguns literaturas falam 50 quilos. Querido, é símbolo do peso da ira. Vocês estão vendo aqui? E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Está conectado no Apocalipse 20, verso 15. E viu um grande trono branco, de cuja presença a terra e o céu fugiram, se afastaram, tamanha grandeza, o juízo final, quando Cristo vem. E agora? Cristo vem numa nuvem ou vem sobre um cavalo branco? Ora, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, fala que ele vem numa nuvem. Ele foi assunto ao céu numa nuvem e voltaria numa nuvem. Daniel fala de uma nuvem. Apocalipse 14 fala de nuvem. E agora, cavalo branco? Queridos, ele vem, tudo é símbolo, irmão. Ele vem numa nuvem, pega o seu povo, rebate o seu povo, e com fúria e peso sobre os ímpios também. É um momento de consumação sobre aqueles que são ímpios e sobre aqueles que são a sua igreja. A sua igreja receberá galardão, e os ímpios receberão o castigo eterno. Para nós concluirmos aqui, então, a batalha de Armagedão será um momento de maior tensão dos agentes de Satanás contra a igreja. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É uma batalha que não vai acontecer, meu querido. Não vai ter bomba para cá, guerra para lá, tiro para cá. Jesus vem e acaba com a festa. Acabou. Acabou. Ele vem pelo sopro da boca, seu poder, sua autoridade. Nem que vai soprar. Não. É pela sua palavra. Correto? Então, observe que nesse momento de grande tensão, observe o que diz em 1 Tessalonicenses 5:4. Mais 3 versículos aqui eu fecho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. 1 Tessalonicenses, 5, verso 4. Diz assim o texto. Diz assim. Eu vou ler o 1, 2, 3, 4, 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, mas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, né? Aqui tem uma questão da paz aqui, que não dá para falar agora, que eu falo em outro vídeo. Quando achar que tem paz e tal, virá repentina perdição, destruição. Ou seja, está tudo certo, está tudo em paz, mas eles vão investir com peso. Então o Senhor virá como um ladrão de noite. Não é secreto, mas é repentino. Sem saber o dia e sem saber a hora. 2 Pedro 3, verso 10. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Então, parar aqui. Você leu lá tudo que eu li? Os 3 textos, li de a trombeta, Apocalipse 11, de 15 a 19, o selo, Apocalipse 6, de 12 a 17, sétima taça, Apocalipse 16, 17 em diante. Tem tremor, tem terremoto, tem o céu se abalando, tem estrelas caindo, Mateus 24, 29, 30, 31, tem todo esse peso aí. Está aqui, ó. Né? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Está tudo conectado, irmão. Olha só o que diz Mateus 24, verso 44. Mateus capítulo 24 e o verso 44. Diz assim o texto. Por isso o quê? Verso 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 44. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. 12:40 fala de Lucas. Aqui não imagineis, né? Não imagina, não pensa. Que concluímos aqui?
Bom, a Batalha do Armagedon é uma batalha da perseguição ferrenha da igreja, do dragão, seus agentes contra a igreja. Não é uma batalha literal, embora muitos vão morrer, vai morrer muita gente mesmo, mas é um momento onde o peso será tão grande, a grande tribulação do pouco tempo que Satanás tem, que será solto por um pouco de tempo e vai enganar as nações para batalhar contra os crentes, vão batalhar contra o Cordeiro e contra os santos, e os Cordeiros os vencerá, e todos aqueles que estão com o Senhor também vencerá. É no momento em que ele se levanta com fúria contra a igreja, contra o povo de Deus, o Senhor vem e destrói pelo sopro da sua boca. É um momento que ninguém penseis. Se você soubesse a hora que eu ia virar ladrão, porque aí tá aquela batalha, aquela perseguição, aquela mortandade, aquela coisa toda contra a igreja, perseguição ferrenha contra a igreja, não pode pregar, não pode usar a palavra, não pode ter Bíblia, não pode ter nada disso. Aí quantas Bíblias tem aqui atrás? Aí vamos tacar fogo em tudo, arrebentar com tudo. Porém, a igreja vai ser salva pelo Senhor no momento desse peso terrível. O Senhor pelejará por vós e vós os clareis. De maneira que o texto deixa bem claro. Ele virá a hora que não penseis. O que quer dizer isso? Não estão pensando o tempo todo. Eu acordo, durmo pensando na voz do Senhor. Diga que eu demoro para dormir, meu cérebro fica borbulhando no versículo, texto, liga aqui, liga ali. Aí quando eu estou pensando e quase pegando sono, mas Tessalonicenses dá para encaixar lá com Isaías. Rapaz, é mesmo, aí começa aquele negócio. Sabe? Isso acontece muito comigo. Eu acho que com todos os pregadores, né? Então, a hora que não penseis, imagina você num terror, uma perseguição ferrenha, um momento de grande assolação. Imagina um filme de terror. Já viu filme de terror, suspense? Você vai, todo dia você vai lá, entra no seu carro, coloca a chave no contato e vira. Não é assim? Vai lá, coloca. Coisa simples. Você vai, coloca no contato, dá aquela olhadinha ali, coloca e sai. Quando você está debaixo de opressão, de medo, de pavor, de terror, imagina você com medo de alguém, um filme de terror, ou até mesmo na vida real, uma coisa assim. Você começa a tremer. Na hora de colocar a chave, você não coloca até no retrovisor, você entendeu? Você pensar, no meio daquele, tanta aflição, tanta angústia, tanta perseguição. Aquela perseguição terrível, claro, você vai pensar no Senhor, claro, isso aí, mas a igreja vai estar pensando nele, lógico. Mas você não sabe se vai ser agora, daqui a pouco, daqui a pouco, pronto, veio. E acabou. E segue o destino eterno. Tá certo? Então essa batalha, a única arma que fala nessa batalha é a espada que sai da boca do Cordeiro. Que é vencedor. Que é vencedor pleno. Venceu no deserto, venceu na cruz, venceu no sepulcro, venceu no momento da igreja aqui em todo o tempo e voltará para, de uma vez por todas, aniquilar o mal, dar o destino eterno para os ímpios, destino eterno para os santos, e a sua igreja estará com ele constantemente. Aqueles que vieram da grande tribulação, como fala o texto lá. Quem são esses? Esses vieram da grande tribulação. Senhor, mas como é que está a situação aí? Aguenta um pouquinho aí. Aguenta um pouquinho aí. Tem que acabar os números dos seus conservos aí. Daqui a pouco vai ser a hora de chegar do Senhor. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e aguarde a sua bendita vinda, que é a maior esperança da igreja.